Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Parágrafo 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão, inciso 1, no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos, inciso 2, no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. Parágrafo 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Capítulo 3. Da Educação Profissional e Tecnológica. Artigo 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Parágrafo 1º. Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. Parágrafo 2º. A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: inciso 1, de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; inciso 2, de educação profissional técnica de nível médio; inciso 3, de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Parágrafo 3º. Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizaram-se no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação. Artigo 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Artigo 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. Artigo 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais abertos à comunidade, condicionada à matrícula, à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade. Capítulo 4. Da Educação Superior. Artigo 43. A educação superior tem por finalidade: inciso 1, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; inciso 2, formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento aptos para inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. Inciso 3. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Inciso 4. Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade, e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Inciso 5. Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar
a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. Inciso 6. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Inciso 7. Promover a extensão aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Inciso 8. Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproxime os dois níveis escolares. Artigo 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Inciso 1. Cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. Inciso 2. De graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. Inciso 3. De pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Inciso 4. De extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. Parágrafo 1º. O resultado do processo seletivo referido no inciso 2 do caput deste artigo será tornado público pela instituição de ensino superior, sendo obrigatórios a divulgação da relação nominal dos classificados à respectiva ordem de classificação e o cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do edital, assegurado o direito do candidato, classificado ou não, a ter acesso às suas notas ou indicadores de desempenho em provas, exames e demais atividades de seleção e a sua posição na ordem de classificação de todos os candidatos. Parágrafo 2º. No caso de empate no processo seletivo, as instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos, ou ao de menor renda familiar, quando mais de um candidato preencher o critério inicial. Parágrafo 3º. O processo seletivo, referido no inciso 2º, considerará as competências e as habilidades definidas na Base Nacional Comum Curricular. Artigo 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização. Artigo 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados, sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação. Parágrafo 1º. Após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere este artigo, haverá reavaliação, que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia ou em descredenciamento. Parágrafo 2º. No caso de instituição pública, o Poder Executivo, responsável por sua manutenção, acompanhará o processo de saneamento,
e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das deficiências. Parágrafo 3º. No caso de instituição privada, além das sanções previstas no parágrafo 1º deste artigo, o processo de reavaliação poderá resultar em redução de vagas autorizadas, em suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de cursos. Parágrafo 4º. É facultado ao Ministério da Educação, mediante procedimento específico e com aquiescência da instituição de ensino, com vista a resguardar os interesses dos estudantes, comutar as penalidades previstas nos parágrafos 1º e 3º deste artigo por outras medidas, desde que adequadas para a superação das deficiências e irregularidades constatadas. Parágrafo 5º. Para fins de regulação, os Estados e o Distrito Federal deverão adotar os critérios definidos pela União para autorização de funcionamento de cursos de graduação em medicina.